Olá, vamos falar de uma das aplicações do nosso curso de Cálculo 3, mais especificamente uma aplicação que envolva EDOs de segunda ordem, que é o sistema massa-mola. Bem, só para contextualizar o problema, nós temos um bloco de massa M e ele está preso em uma mola, que por sua vez a mola no outro lado da ponta está presa a uma parede. Inicialmente o bloco estava aqui e eu, por exemplo, posso pegar esse bloco e esticar um pouco. Se eu deixo o bloco parado aqui, a gente diz que esse ponto é o ponto de equilíbrio. Então, se você simplesmente posiciona o bloco aqui e não fizer nada, o bloco vai ficar parado. Só que a ideia é eu estico até chegar mais ou menos nessa posição e solto o bloco. O que vai acabar acontecendo, intuitivamente falando? Bem, a mola vai puxar e vai gerar algum movimento oscilatório ou simplesmente vai puxar, tentando entender ao ponto de equilíbrio, né? Isso estou só explorando aspectos intuitivos. E aí o nosso objetivo é justamente estudar qual o comportamento da posição do bloco com o passar do tempo. E eu vou representar justamente essa posição como y de t. Então, y de t é a posição do objeto no instante t em relação ao ponto de equilíbrio. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui eu vou considerar como se fosse zero. O que está à direita é positivo e o que está à esquerda é negativo. Então, essa é a ideia que nós vamos ter. Como é que nós vamos estudar esse problema? Nós vamos usar algumas informações. Primeira, que é a segunda lei de Newton, que já quis destacar aqui, que força é igual a massa vezes a aceleração. Agora, tudo bem, a aceleração é uma informação interessante para você determinar quem é o y. M, vou tratar como uma constante. Agora, e a força? Como é que a gente descreve a força? É importante estudar quais são as forças que estão sendo atuadas em cima desse objeto. Então, a primeira força que a gente pode destacar, bem, se você deixa a mola aqui, ou o bloco aqui, a mola está exercendo uma força sobre o bloco. Então, existe uma força F mola, vamos colocar assim, que está apontado para cá. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a letra. Só que como é que nós podemos calcular esse F mola? E aí vem a lei de Hooke. Então, vamos precisar dessa informação. Lei de Hooke. Deixa eu ver se é com dois Os. Sim. O que diz a lei de Hooke? Que para pequenos deslocamentos, então se você provocar um pequeno deslocamento, a força que a mola exerce sobre o bloco, que eu acho que vale a pena colocar o pincel preto ainda, que a força que a mola exerce sobre o bloco, ele é proporcional, então digamos, algum número k, ao seu deslocamento em relação ao equilíbrio. Só que quem está dizendo que é o seu deslocamento em relação ao equilíbrio é y. Então, a força que a mola está exercendo sobre o bloco é proporcional à sua posição em relação ao equilíbrio. Só que, como a força da mola está exercendo para a esquerda, você coloca um sinal de menos. Bem, aqui eu estou supondo direita positiva e esquerda negativa, né? Claro que eu estou dentro de um sistema estou estabelecendo esses referenciais. Uma outra força que podemos analisar aqui, que eu vou sinalizar um pouquinho mais para a esquerda, é a força atrito, né? E para o caso do atrito, nós temos uma regra, uma lei, que diz o seguinte, que a força exercida pelo atrito, o F atrito, ele é proporcional, ou seja, é B, multiplicado pela velocidade
que o bloco está se deslocando, só que a velocidade é a sua derivada. Novamente, levando em consideração a orientação da força, vou colocar um sinal de menos. Por último, a última força que eu vou querer levar em consideração é se existe alguma força externa. E aí vou sinalizar como se estivesse para cá, mas essa componente aqui ele está bem arbitrário. Então simplesmente eu vou registrar a informação aqui, força externa. Força externa. E simplesmente vou registrar como FXT. Então, o que eu vou fazer? Essas três forças estão sendo atuadas em cima do bloco e a única coisa que eu preciso fazer agora é somar essas forças. Porque se eu somo essas, levando em consideração que eu estou carregando esses sinais, eu não preciso me preocupar em fazer uma força menos a outra, porque eu já carreguei todo o sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas três informações, somar essas três informações e substituir na segunda lei de Newton. Então, ao fazer isso, acho que já dá para apagar aqui o quadro. Vou apagar aqui que eu gosto de manter desenhos. Vou apagando aqui o quadro, sinalizando que eu estou continuando a conta aqui de baixo. Se a gente substituir as três informações, a gente chega na seguinte situação. Deixa eu começar aqui. A força externa que depende do T, mais, de menos K vezes Y, menos B vezes Y' é igual a M vezes Y duas linhas. Agora eu só vou rearranjar aqui, não sei se vocês estão visualizando qual EDO que nós estamos trabalhando, mas a EDO que nós vamos usar para modelar o nosso problema é a seguinte. É o M Y duas linhas, passa agora para o outro lado somando, mais B vezes Y', mais K vezes Y, igual a alguma força externa. Então, essa EDO, ela é a EDO central para modelar o nosso problema. Observe que é uma EDO de segunda ordem, os coeficientes são constantes e se tiver força externa, ela não é homogênea. Já desenvolvemos técnicas para estudar problemas dessa natureza. Vamos trabalhar então alguns exemplos, até mesmo para a gente fazer essa conexão do problema físico com a relação matemática. Mas observe que já estamos aptos para estudar poder descrever a solução do nosso problema em si. Então vou fazer um exemplo aqui com alguns dados particulares. Bem, vamos trabalhar agora com um exemplo. Nós temos aqui a nossa EDO. Nós vamos trabalhar com um exemplo particular onde B igual a zero e a força externa igual a zero. Ou seja, tem aqui o anúncio de picolé aqui. O que quer dizer B igual a zero? Que eu não estou levando em consideração o atrito. E força externa igual a zero quer dizer que não existe nenhuma força externa. A única coisa que existe foi aquele momento onde eu desloquei o bloco. Claro que para essa modelagem funcionar bem, para validar a lei de Hooke, esse deslocamento teria que ser pequeno. Porque se você deslocar demais, a lei de Hooke já não é válida. Não é que não é válida, a lei de Hooke não prevê essa modelagem. Então, substituindo as informações, nós vamos ter o seguinte. M, Y, duas linhas, mais K vezes Y, igual a zero. Equação característica fica MR2 mais K igual a zero. A gente pode isolar aqui o R2, vai ficar menos K sobre M. O nosso K, ele é positivo, algo que eu não alertei antes, até porque eu carreguei o sinal lá na parte da modelagem.
Então, o que nós vamos ter aqui? Um número complexo. Ou seja, que R é igual a mais ou menos I multiplicado por raiz de K sobre M. E já discutimos como o que acontece quando a raiz da nossa equação característica é um número complexo. Bem, a solução y vai ser C1 vezes E elevado à parte real vezes t, só que a parte real desse número é zero, vezes o cosseno da parte imaginária vezes t, ou seja, t vezes raiz de k sobre m, mais, vou continuar a conta aqui, C2 multiplicado por seno de t vezes raiz quadrada de k sobre m. Agora alguém está buzinando. Então aqui nós temos a solução do nosso problema. E aí vamos refletir um pouco. O que essa solução está querendo dizer? Claro que não determinamos os valores C1 e C2. A gente precisaria de mais dados, sei lá, qual era a posição do bloco no instante 0 ou no instante 1. Mas independente dos valores C1 e C2, claro, supondo que pelo menos um deles não vai dar 0, o que a gente pode afirmar é o seguinte, que como não tem atrito e não tem força externa, o que vai acabar acontecendo é que o bloco vai fazendo esse movimento aqui infinitamente. Porque tanto o cosseno quanto o seno, o gráfico da função, ele tem esse comportamento oscilatório. E é uma função periódica e não tem nenhuma componente aqui que force, por exemplo, o y tender a zero ou tender ao ponto de equilíbrio, trabalhando fisicamente. Então, o que vai acontecer com esse bloco? Vai ficar se movimentando infinitamente. A forma precisa como vai se movimentar vai depender do valor de C1 e C2, mas vai ficar movimentando infinitamente. Então, é isso que acontece quando você não tem atrito e não tem força externa. O que é até algo razoável, né? Porque se a única força que você está analisando exercida sobre o bloco seria a mola, existem momentos que a mola puxa para cá. Só que aí vão existir momentos que o y vai ser negativo. Aí a mola vai empurrar para frente. Vai, volta. Então ele acaba criando esse, vamos dizer assim, esse componente oscilatório. Então, vamos trabalhar com mais um exemplo, agora inserindo um pouco de atrito. Agora nós vamos trabalhar com este exemplo. Vamos supor que a nossa massa, deixa eu só ver se os dados, isso que eu acabei de anotar, né, que nossa massa é igual a 1, isso mesmo, o B é igual a 10, K é igual a 25 e a força externa é igual a 0. Então, substituindo as informações aqui, bem, M igual a 1, então 1 vezes Y duas linhas, mais 10 vezes Y', mais 25 vezes Y igual a 0. Bem, novamente, EDO homogênea, segunda ordem, coeficientes constantes, equação característica. Então, nossa equação característica fica R ao quadrado mais 10R mais 25 igual a 0. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é exatamente um produto notável, né? Isso aqui é R mais 5 ao quadrado, porque aí é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso, a única raiz possível para esse problema, enquanto a moto está passando bem em frente de casa, é R igual a menos 5. Quando você tem um caso de raiz dupla, como é que a gente descreve a solução da nossa EDO? Bem, nossa solução fica C1 vezes E elevado a menos 5 vezes T, mais, quando você tem um caso de raiz dupla, né, que é esse caso aqui, C2, aí você coloca T vezes E
E elevado a menos 5t, que isso vem da aula de redução de ordem. E aí você tem solução do seu problema. No caso de ter atrito, bem, fica como exercício para vocês verificarem realmente essa minha afirmação. Mas quando você for calcular o limite dessa função, quando t tende ao infinito, uma coisa que é importante vocês perceberem é que, independente do valor de C1 e C2, isso aqui tende a zero, e isso aqui também vai tender a zero, mesmo t tendendo ao infinito, porque aqui vai tender ao infinito, aqui vai tender a zero. Aí você teria que fazer uma conta, uma manipulaçãozinha aqui, envolvendo regra L'Hopital, mas você vai chegar que isso aqui também vai tender a zero, ou seja, quando você esperar um tempo suficientemente grande, y tender a zero quer dizer que o bloco tende ao equilíbrio. Bem, aí você pode começar a perceber qual é o papel do atrito. O fato de ter inserido atrito aqui influenciou no fato do bloco frear, vamos colocar assim, e tender ao ponto de equilíbrio. É interessante vocês brincarem com esses valores, até mesmo trabalharem de forma genérica para você perceber, por exemplo, sobre que condições o bloco vai tender ao equilíbrio, sobre que condições vai oscilar infinitamente. Eu falei que o atrito influenciou. Será que isso sempre acontece para qualquer valor do atrito? Será que isso só funcionou porque B foi igual a 10? Se B fosse igual a 1, será que nós teríamos o mesmo comportamento? Ou se B fosse igual a 20, será que teríamos o mesmo comportamento? Aí vocês teriam que ir investigando, cada caso é um caso. Mas ainda assim vale a pena essa brincadeira de ir escolhendo valores. Pode tratar o M igual a 1, não tem nenhum problema, mas você brincar com os valores de B e K para ver justamente qual vai ser o comportamento do bloco e até mesmo fazendo reflexões. Será que faz sentido se eu, por exemplo, fazer B igual a 1 ter esse determinado comportamento? Será que está fazendo sentido B igual a 10 implicar que o bloco vai parar no ponto de equilíbrio quando t tende a infinito? São coisas interessantes e é uma aplicação prática para EDOs de segunda ordem. Existem outras aplicações, mas esse aqui é só um exemplo para, vamos dizer assim, fechar a nossa teoria de EDOs de segunda ordem com chave de ouro. É isso, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.